Olá pessoal, aqui nós estamos finalizando essa parte desta primeira aula de rosas amarelas e agora vamos fazer a rosa branca com as hortênsias. Para começar aqui com as folhas, eu vou usar o verde pistache, vindo no meio da folha para cima, sempre curvando o pincel, do outro ladinho, bem coladinho aqui e descendo para a parte de dentro. Observe bem o jeitinho do desenho para ficar perfeitinho o seu trabalho. Verde seco, um toquezinho, joga para o lado. Observe que o verde pistache continua aparecendo. Do outro lado, um pouquinho do verde seco. O mesmo detalhe, venho no branco, mais ou menos no meio da folha, lá em cima do risco e traz para dentro. Do outro ladinho, joga para o lado de fora agora. Vou repetir o processo na segunda folha, agora trazendo o verde pistache do bico da folha para dentro. E venho com o verde seco do cantinho para cima, unindo no tom de verde pistache. E vai jogando. Vou dar um toquezinho no branco pelo centro da folha. Esse é o pincel número 10. Com o verde seco, venho no centro da folha e dou as puxadinhas laterais. Vou trabalhar essas folhas de baixo. Usando o verde pistache da ponta para dentro da folha. Agora o verde seco vindo lá do pezinho da folha para dentro. Detalhezinho aqui na boquinha, na pontinha da folha. Veja que o centro tá mais claro um pouco. O verde seco. Agora eu vou trabalhar com o verde pistache no centro. Vou jogar para um lado. Agora no sentido contrário, do risco para dentro. Verde seco no pezinho da folha. E o verde seco no biquinho, a parte de cima, até mais ou menos a metade da folha. Dando uma limpadinha sempre no pincel. Venho com o branco. Do biquinho da folha para dentro. No cantinho agora aqui. Vou trocar de pincel, pegar o mais estreitinho. Pincel número 2. Vou dar um toquezinho no branco.
primeira folhinha aqui onde eu pintei, vem um toquezinho entre as nervurinhas e vou puxar iluminando. Bem pouquinho, é uma sombrinha só. Puxar aqui mais para trás um pouco. O branco, iluminando um pouquinho a parte de cá. Vou vir no verde pistache, lá no biquinho da folha, e dar um toquezinho. Folhas aqui de baixo. Essa aqui mais escurinha, olha. Eu dou um toquezinho entre as nervurinhas e depois vou puxar. Intensificar aqui no pezinho bem pouquinho. Agora eu vou trabalhar essa rosinha aqui. Vou usar o cinza. Repor aqui um pouco do branco. Venho com o cinza aqui na partezinha do fundinho aqui do copinho. E venho por baixo aqui nas pétalas. Em volta. E vou sombrear um pouco, olha, onde vão ser as pétalas. Faço essa marcaçãozinha aqui. Do mesmo jeitinho que tá o risco. Vou usar um pouquinho do verde pistache. Bem pouquinho e venho no mesmo sentido, ó, esfumando. Coloca do ladinho. E dá uma jogadinha bem puxada mesmo. Agora com o branco, venho lá de cima. E começo a unir. Deixando sempre o fundinho aqui mais escurinho. Agora a partezinha aqui de baixo, ó, uma curvinha. Sempre, ó, dá uma apertadinha no pincel, ó, aí joga pra baixo.
laterais. Do mesmo jeitinho que tá o desenho, vem trazendo pra dentro. Aqui é importante que a tinta branca esteja bem molinha mesmo, né? Para ela puxar bem. E deixa sempre o cinza, né, mais escurinho na parte de baixo. Aqui do ladinho. Então, vem aqui, olha, uma por uma. Observe bem o traço da pintura. Essa partezinha de baixo aqui, né? Veja bem para ficar bem certinho. Agora, tendo feito essa parte, nós vamos começar a marcar mais um pouco a nossa rosinha. Vou voltar aqui com o cinza. Agora eu tô com o pincelzinho 4. Com o cinza bem pouquinho, eu venho agora por baixo aqui da pétala. Vou sempre dando uma tiradinha do excesso do pincel por baixo aqui, ó. Marcando aqui as pétalas. Então, veja aqui, ó, a divisãozinha de pétala, vem um fiozinho do cinza. Dentro aqui, no cantinho mais profundo. Agora eu vou voltar com o branco. Vou começar a marcar. Para um ladinho, para outro, sempre na direção aqui do centro, olha. E por dentro, vou trazendo aqui, ó. Aqui eu deixo um pouquinho de tinta, mas na curvinha, que é para dar a evidência do cortezinho da pétala. Nas laterais eu vou vir com mais uma puxadinha.
reforçada. Trazendo aqui, olha, umas dobradurazinhas na pétala. Vou trazer o cinza. Bem suavezinho aqui, ó, por dentro. Tirar o excesso. Para dar o efeitozinho da pétala viradinha. Com o cinza aqui, eu vou fazer aqui a pétalazinha para virar, ó. Venho reto. E sumo um pouquinho para cima. E um pouquinho para baixo. Volto no branco. E venho colocando de forma que fique essa partezinha para baixo, olha. Deixando um toquezinho da pétala aqui, ó. Vou fazer mais uma virazinha aqui embaixo. Um pouquinho só aqui com o cinza, tirar o excesso. Dá uma batidinha aqui em cima. E aqui mais uma pinturinha de rosa para vocês. Essa parte aqui da hortênsia, vou usar o violeta. Tô com o pincel número 10. Trago uma boa quantidade. E movimento aqui, olha, circular, espalhando bem essa tinta. Você pode usar o pincel pituar. Importante que você traga aqui movimentozinho arredondando aqui essa parte. Vai suavizando a parte de fora. Agora eu vou usar o pincel número 2. O branco. Venho no centro, olha. 1, 2, 3, 4 pétalazinhas aqui. E aqui eu vou continuar. Uma viradinha. 1, 2, 3, outra viradinha. E a gente vai preenchendo com 2, com 3, fazendo aqui as nossas hortênsias. Vou fazer pra cá. Posiciona o pincel, dá uma giradinha nele, deixando as 4 pontinhas para o mesmo lado. Aqui, pontinhas saindo. Uns mais clarinhos do que outras. Vamos saindo aqui essas de fora, ó. Então, aqui, gente, você vai detalhando, fazendo tranquilamente.
Então, esse projeto aqui são das rosas, mas para deixar a dica já aqui mais completinha para vocês, tô adiantando um pouquinho das hortênsias. Para cá, biquinhos e biquinhos. Sempre um detalhe importante que os biquinhos têm que ficar todos para o mesmo lado. Deixamos mais clarinhas. E assim fica nossas hortênsias. Vai pegar agora o cabinho do pincel, o amarelo ouro, e com o cabinho do pincel, olha, virou no meio dos 4 pontinhos que você fez. Então, um toquezinho, fechando a florzinha naturalmente. O mesmo processo para finalizar que eu usei em cima dos talinhos, vou usar aqui embaixo, cinza. Puxa os talinhos, olha. E faz do ladinho a seu gosto as mini flores. Aqui vou dar uma passadinha aqui do cinza para fechar esse espaço. E aqui pode fazer pequenos botõezinhos, apenas com o cabinho, a pontinha do pincel. Mais uma aula pronta. Aproveitem bastante e boa pintura!